atenção os irmãos, ninguém conversando, o único que vai falar que sou eu. E, quando eu der a oportunidade, se alguém quiser falar, pode falar. A qualquer momento, se alguém quiser fazer uma pergunta, levanta a mão, tá certo? Porque o importante é nós alimentarmos a nossa mente com aquilo que nós precisamos viver. O nosso corpo físico alimenta pelo estômago. Agora, a nossa alma, o nosso espírito alimenta pela mente, por aquilo que nós aprendemos. Quando nós não aprendemos nada, nós não alimentamos a nossa alma. Por que Jesus nos instrui a ler a Bíblia? Pela palavra, nós vemos a necessidade de conhecer a palavra é importante. Porque quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, você está alimentando a alma. Então é importante isso, aprender aquilo que Deus tem para nós. Vejam bem, às vezes a gente faz uma reflexão de homens na Bíblia que foram homens comuns, homens simples como nós mesmos, mas que viveram coisas extraordinárias na presença de Deus. Vamos falar alguns aqui, ó. Davi foi um homem que viveu coisas extraordinárias. Quem mais? Vamos lá. Moisés, Noé, Abraão, José do Egito, né? O apóstolo Paulo, Tiago. Nós vemos homens simples que viveram coisas extraordinárias. E às vezes a gente fica pensando, por que aqueles homens viveram coisas extraordinárias e às vezes nós não vivemos? A diferença está em Deus? Sim ou não? Não. A diferença está no tempo? Não. A diferença está em quem? Em nós. Vocês estão começando a pegar o negócio. Está em nós. Nós somos culpados de às vezes não vivermos coisas extraordinárias. Nós temos que entender isso. Por que é importante nós entendermos isso? Para que a partir de então haja em nós um desejo de viver aquilo que é o extraordinário. Que haja dentro de nós o desejo de viver algo novo, algo que vá impactar as nossas vidas, nos tirar do ordinário, do comum, do rotineiro, daquilo que é a religiosidade, e possamos viver algo que a gente olhe para trás da nossa história e possa dizer, poxa rapaz, que coisa linda, eu vivi coisas muito maravilhosas. Todo dia, gente, todos os dias morrem pessoas que não sabem nem por que nasceram. Já perceberam isso? Pessoas que passam uma vida toda vivendo confusão, infeliz, problema em família, problema com vizinho. Todos os dias morrem pessoas porque na verdade nem entenderam, nem descobriram por que nasceram. Aí vocês olharam e falaram assim, mas nós descobrimos por que nascemos? Mas esse é o propósito. Quando eu não sei nem por que eu nasci, a minha vida perde o sentido. Eu passo a viver a chamada manada. Vocês sabem o que é manada? Vocês já viram algum programa na África Selvagem, quando os gnus soltam um barulho no meio dos gnus e sai tudo correndo um atrás do outro, ninguém sabe para onde está indo, nem o da frente sabe para onde está indo, mas sai tudo correndo porque o barulho foi aqui, vão correr para lá. Pode ter sido um leão, pode ter sido... e sai tudo correndo. É aquele grupo e sai da frente que tiver manada. A maioria dos cristãos hoje estão vivendo a manada. Onde vai um, vai todo mundo. Vocês observaram isso? Você vai para a igreja onde está todo mundo sentadinho. Aí fica todo mundo sentadinho, igual robôzinho. Aí você vai para a igreja que gosta de apagar a luz e pôr a luzinha roxinha. Aí fica todo mundo. É efeito de manada. Ele nem sabe o que está fazendo aquilo. Aí o que está sentado fala mal do que está balançando a mão. O que está balançando a mão fala mal do que está sentado. Vocês perceberam isso? Isso é o efeito de manada. Você faz porque vê os outros fazendo. Você não tem uma posição pessoal no seu relacionamento com Deus. Você apenas faz o que o outro está fazendo. E é um ciclo vicioso. Você entra nele e vou dizer uma coisa, é difícil sair. A primeira coisa que nós precisamos de aprender, meus irmãos, preste atenção aqui, para viver algo extraordinário de Deus, nós temos que ter coragem de sair do nosso conforto. Vou dar um exemplo aqui. Abraão. Vocês lembram como foi o chamado de Deus a Abraão? Quem lembra aí? Quem é bom de Bíblia aí? Que lê Bíblia e está gostando aí? Vamos lá. Como foi o chamado de Deus para Abraão? Sim, mas antes disso, o que Deus falou com ele?
Sai da tua terra. Sai. Sabe qual é o grande problema que nós não queremos nunca fazer? É sair. Nós queremos que Deus faça um extraordinário em nós, mas nós não queremos sair. E quando nós não queremos sair, nós vamos ver outros viver o extraordinário e nós vamos ficar na nossa comunidade. É conforto. Eu vejo às vezes as pessoas criticam, por exemplo, quando Pedro saiu do barco, né? Jesus estava andando sobre as águas, lembra desse passagem, certo? Jesus estava andando sobre as águas, e vem Jesus lá andando sobre as águas, e os discípulos, quando viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram assustados. Olha o fantasma! E de repente Jesus se manifesta, se revela, lembra disso? E Pedro falou: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo. E o que Jesus disse? Quem lembra? Quem lembra? Foi? Mandou ele ir. E o que Pedro fez? Pedro? Quantos pularam do barco? Somente? Tem gente que critica Pedro de ter pulado do barco. Meus irmãos, Pedro viveu algo extraordinário. Foi o único homem, eu não vou dizer que ele se vangloriava disso, porque ele entendeu, isso aqui não é para nos enaltecer. Viver o extraordinário não é para dizer eu sou o cara, eu sou o bonzão, não. É para nós vivermos e é isso o propósito. Quando nós chegarmos no final, os irmãos vão entender por que nós temos que viver algo extraordinário. Pedro entendeu, eu vou viver. E foi o único discípulo que andou sobre as águas. É confortável sair? Foi confortável para Abraão sair da terra dele? Não foi. Foi confortável para Pedro pular do barco? Não foi. Mas eles fizeram e viveram coisas extraordinárias. Olha bem, não importa se não é confortável. O que importa é o que nós vamos. Presta atenção aqui. Deixa os irmãos chegarem, fica à vontade, irmãos. Não importa se não é confortável. O que importa é o que nós vamos viver. Vamos falar isso aí para tirar o sono? Não importa. Se não é confortável. O que importa é o que nós vamos viver. Viveremos coisas extraordinárias. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Você sabia que nós podemos ter 5 identidades? Quem está com carteira de motorista, deixa eu ver. Eu vou explicar para vocês aqui. A menina está vencida, já sua mulher que dirige. Você tem uma carteira de motorista, você tem aqui uma foto para te identificar. Tem? Você tem aqui o seu número de identidade. Você tem o seu CPF. O que mais? O nome do pai e da mãe tem? Tem o nome do pai e da mãe, eu estou sem óculos aqui. O que mais tem aqui? Tem o número da carteira, data de nascimento, data de validade, data da vencimento da carteira, categoria que ela é, não é assim a identidade? Certo? Entenderam? A pergunta é: qual é a nossa identidade nessa hora? Vou falar de 5 identidades. Primeira, é a identidade que Deus te deu. É o nosso primeiro assunto aqui. Só uma introdução aqui. Segundo, é como você se vê. Vocês vão perceber que é muito diferente da forma que Deus te vê e da forma que você se vê. Muitas pessoas estão se dando uma identidade deformada. Terceiro, a identidade que um terceiro te dá. Tem muitas pessoas que estão vivendo pensando no que um terceiro está te dando. Primeiro, terceiro, pai e mãe. A maioria de nós, irmãos, somos formatados por pai e mãe para viver de uma forma e nós não conseguimos sair desse formato. Por que é difícil mudar a liturgia de um culto? Você já percebeu que a pessoa sai da igreja, vai para outra? Pode mudar um pouquinho. Uma canta dançando, o outro louvor é mais litúrgico, o outro tem coral, mas desde que respeite aquele padrão. O padrão é um culto, um pregador, um grupo para cantar, um grupo para tocar e um grupo para assistir. Desde que não muda esse padrão, tá beleza. Mas se mudar esse padrão, meu Deus, isso não é igreja. Porque a nossa mente está formatada por uma visão religiosa, dessa forma.
dizendo que é errado, não. Eu estou dizendo que nós não conseguimos ver de outra forma. Aí você fala com alguém assim, a sua igreja é bíblica? É a mais bíblica que tem. Então me mostra na Bíblia a sua liturgia de culto. Não tem. Então como é que você sabe que ela é bíblica? Eu desafio me mostrar na Bíblia, onde está na Bíblia escrito que a igreja é esse formato. Um monte de gente sentando, olhando para a cara de um que prega, um grupo que canta, um que usa terno, aí o outro pode usar barba, o outro pode cortar cabelo, o outro é ali. Aonde está isso na Bíblia? Se alguém souber, me mostra que eu preciso aprender. Eu quero fazer uma igreja bíblica. Mas não tem na Bíblia. Mas a minha igreja é a bíblica. Porque ele às vezes define isso por uma forma de culto. Mas é porque ele foi formatado dessa forma. E ele não consegue ver de outro jeito. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Para viver coisas extraordinárias, tem que fazer o quê? Já esqueceram, irmãos? Tem que sair, irmãos. Tem que ter coragem de pular do barco. Sai. Porque senão, você vai passar a vida toda nisso aí, vai ver experiência, aí vai no evento, pastor, eu fui maravilhado, porque eu fui no evento, eu vi coisas. Você viu? Você teve que sair daqui com um evento para ver coisas? Se Deus está dizendo, eu quero usar a sua vida, eu quero fazer na sua vida, eu quero fazer você viver coisas extraordinárias a todo momento. Entenderam, irmãos? Identidade. A que Deus te deu, que é o primeiro fruto de estudo nosso aqui. Segundo, quando você vê. Terceiro, como seus pais fizeram. Vocês já viram que tem pais que foram frustrados? Por exemplo, não estudaram. Aí eles querem projetar no filho, porque ele não estudou e quer que o filho estuda. A frustração dele, ele passa para o filho, querendo que o filho estuda. E ele cobra do filho. E ele força o filho. E o filho faz um curso, às vezes, seja o que for, frustrado, triste. Aí o cara forma lá para advogado, para médico, seja o que for. Vive uma vida infeliz, talvez ganhe até dinheiro, mas vive totalmente infeliz, por quê? Para cumprir o gosto do pai. Mas ele não tem vontade. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Quando os irmãos saíram para vir aqui hoje, os irmãos disseram assim, eu vou lá na igreja de Alto de Equitibá. Não falaram? A maioria falou isso? Os irmãos comumente, os irmãos têm ouvido essa palavra. Ou nós mesmos estamos pronunciando-a. Eu vou dizer para vocês que ela está errada. Eu vou à igreja. Eu vou na igreja buscar a Deus. Vocês já ouviram isso? Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Eu vou à igreja buscar a Deus. Certo? Eu vou na igreja. É o que nós entendemos como igreja. Esse é um entendimento muito equivocado do que é igreja. Quando eu faço isso, eu transfiro para um local físico, material, aquilo que é espiritual. Pegaram a visão? Quando eu visualizo que a igreja é a memorial, é a presbiteriana, é a católica, é a Marta, é a outra. Quando eu visualizo isso, no Rio não, Pedro. Quando eu visualizo isso, eu estou. A igreja é aquilo lá. Aí eu vou à igreja. Só, meus irmãos, é a coisa mais errada. Não foi essa igreja que Jesus criou. Porque quando Jesus derramou o Espírito Santo dele sobre a nossa vida, Paulo disse que nós somos corpo de Cristo, certo? Sim ou não? Sim. Paulo diz que nós somos corpo de Cristo. Então, quando a Bíblia fala que nós somos corpo de Cristo, nós somos templo do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em templo feito por mãos de homens. Então ele está dizendo que o Espírito Santo habita dentro de nós, certo? Aí eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Qual igreja você pertence? De qual igreja você é? Hã? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Aonde está Deus agora, irmão? Se alguém
perguntar para vocês, onde está Deus? Qual é a resposta? Deus é tudo, Está né? em nós. Está em nós. O que mais? Os irmãos acham que está certo? Todo mundo concorda com esse problema? Mas ninguém, todo mundo pensa igualzinho? Não, a Bíblia fala que, pastor, a Bíblia fala que quando tiver um ou dois falando em nome dele, ele estará junto com nós. Então ele tem que estar aqui, nós estamos falando com ele sobre isso. Sim. Tem outro lugar que está falando também. Tem outro lugar, né, que está tendo uma reunião, então ele também Não, eu quero saber onde está Deus. Alguém chegou e falou assim, onde está Deus? Toda parte. Na palavra. A irmã Maria levantou que não está dentro de nós. Tudo que vocês falaram está certo, mas a grande verdade, irmãos, nós temos que entender que se eu sou o templo do Espírito Santo, quando eu falo onde está Deus, eu preciso que Deus esteja dentro de mim. Vamos falar isso aqui. Agora eu vou desafiar vocês. Se Deus está dentro de vocês, dentro de mim, a Maria primeiro falou, e vocês todos concordaram, só porque eu perdi um bocadinho, vocês não deram a resposta, todos concordaram? Aí eu pergunto, você, eu, mas a pergunta é para você, eu tenho a minha resposta com Deus. Você está vivendo como alguém que realmente Deus está dentro de você? Porque é muito fácil dizer, Deus está dentro de mim, mas você está vivendo? Sabe qual é o grande problema quando eu digo, eu vou à igreja, eu pertenço à igreja tal? Sabe qual é o grande problema? É que quando eu saio na porta, eu não sou mais igreja. E é por isso que nós vivemos um evangelho de tanta confusão como nós temos. É fofoca, é adultério, é prostituição, é tudo quanto é lista dentro das igrejas. Por quê? Porque as pessoas pertencem a uma igreja, mas elas não estão vivendo como igreja. É difícil entender isso. Por quê? Porque nós fomos, com a palavra, formatados. Isso começa lá no século III, século IV, com Constantino, quando ele cria o cristianismo como religião. A partir daquele momento, a igreja se torna a Santa Igreja. Às vezes nós criticamos os irmãos católicos, né? Porque eles falam da Santa Igreja. Mas nós temos a nossa Santa Igreja também. O Pedro Paulo pertenceu à igreja, sabe disso? Que ela é acima de tudo. Todos têm a minha igreja. É porque eu não estou vivendo como igreja. E é por isso que a gente sai, é depressão, é confusão, é casamento dissolvendo, é problema um atrás do outro. O sujeito está 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, e ele vive um inferno com a esposa. Como pode alguém que diz, eu sou igreja, e eu não consigo viver um relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos, que presta? Está certo? Sim ou não? Mas por que então está vivendo assim? É porque ainda não entendeu o que é ser filho do reino, é diferente de ser evangélico. Eu vou mais, é diferente de ter título de cristão. Então nós vamos falar agora das identidades. Da configuração da identidade que nós devemos ter. Eu falei um pouquinho já. Quando Deus criou o homem lá no Éden, qual foi a identidade que Deus deu para nós? Imagem e semelhança do Senhor. Ponto. Interessante, quando Deus foi criar o mundo, o homem foi criado em que dia? Qual o dia da criação que o homem foi criado? Oi? Gente, vocês precisam ler Bíblia, gente. Sério? Dedicar a mente é um dos pontos que vamos estudar. É preciso exercitar a mente, nada melhor do que a palavra. Qual o dia que Deus criou o homem? Tem certeza? Não. Tem certeza? Acredita ou tem? Ninguém vai contrapor ela, não? Vocês todos vão concordar com a resposta dessa? Sim ou não? Gente, ninguém? Sim, no sexto descansou. Sim, irmãos, é no sexto dia. No sétimo ele descansou. Agora, por que Deus criou o mundo, o homem só no sétimo dia? No sexto dia? Você sabe por quê? Quem sabe? Deus foi criando tudo certo? Criou a natureza, criou o peixe, criou tudo. Aí no sexto dia Deus criou o homem e a Bíblia diz, você vai ser a minha imagem e semelhança.
E ele olha, mostra o homem para trás, e ele fala: tudo que foi criado até agora, você vai cuidar, mas tem uma palavra, não é cuidar não. Você vai dominar sobre elas. Olha a identidade de alguém que é filho do reino. Deus cria o homem e fala: você vai agora dominar sobre toda a criação. Vou falar aqui, vamos. Deus me criou. Fala alto. Deus me criou para dominar sobre toda a criação. Ah, pastor, você está pregando? Não. Isso é bíblico. É a identidade daquele que é cidadão do reino. Eu vou perguntar: você está dominando sobre? Eu tenho certeza que não. Mas é por isso que o Senhor está nos dando esse novo momento, irmãos. Nós precisamos fazer um batalhão de irmãos, e os irmãos vão entender qual a importância disso. Sabe qual é o grande? Nós temos que prosseguir, se não tempo não dá, e vão ser muitas palestras que nós vamos ter. Nós temos que prosperar de tal forma, irmãos, que essa figura muda na nossa vida. Então nós precisamos entender o propósito que Deus nos criou. Se eu não entender isso, eu não vou avançar. Eu preciso entender que Deus me criou a sua imagem e semelhança. Ah, pastor, mas quando o homem pecou, ele perdeu. Beleza, mas o dia que nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós voltamos à identidade com Deus. Ou eu creio nisso ou não, isso é salvação. Isso é salvação. A mensagem não é sobre salvação. Mas se eu voltei para Cristo, a identidade que eu havia perdido, eu vou recuperar. Sim ou não? Sim. Ô irmãos, sim. Então por que nós somos cristãos e não conseguimos dominar sobre nada? Celular é criação? Sim ou não? Celular é algo criado ou não? E por que tem tanta gente que é dominada no celular? Por quê? Cigarro é feito de quê? Presta atenção aqui. Cigarro é feito de quê? Cigarro. Qual o conteúdo principal do cigarro? Quem fuma aí, qual? Fumo. Fumo é criação ou o que é? E por que o fumo domina o homem? Maconha é feito de quê? É cannabis, né? Uma erva. Sim ou não? Uma erva? É criação? Por que ela está dominando tanta gente então? Está entendendo? Cerveja é feita de quê? Cevada. É criação? Por que ela está dominando tantas pessoas então? Cachaça é feita de quê? Cana. Por que ela está dominando tanta gente? Às vezes quando a gente fala que dominar sobre as coisas, a pessoa está achando que eu vou sair. Deixa eu falar. Qual é o animal do mundo, o reino animal que é dominante na terra? Entendeu o nome de rei? Qual é? Leão. No céu. A águia. E no mar? Vocês estão afinados, mas estão dizendo, né? Se vocês soubessem Bíblia, igual vocês sabem de Discovery, estava afinado, né? Discovery, está afinado, né? Certo? Aí Deus fala: mas você, homem, vai dominar sobre todos eles. Olha que coisa profunda. O homem dominou o céu? Sim ou não? Dominou. Nós já passamos a camada do primeiro céu, onde uma águia não pode voar. O homem dominou a terra? Dominou de todas as formas possíveis. Dominou os mares? Sim. O problema é que às vezes o homem, como natureza humana, ele vai dominando tudo, e eu, como ser humano, eu não tenho a identidade do que Deus me deu, eu não domino nada. Eu deixo tudo me dominar. Paulo fala assim: não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que Paulo está dizendo? Você quer viver desse jeito que você viva, eu não. Pegaram a visão? Paulo falou: você pode tudo, você pode até viver como você quiser, eu não vou. Fala, Pedro. E ele falou uma coisa: mas sedes meu imitador como eu sou de Cristo. De Cristo. Então eu faço a pergunta: Jesus foi dominado por alguma coisa? Sim ou não? Não. Por nada. A autoimagem.
Vivemos uns dias um pouco, sim, muitos, talvez, mais do que em qualquer época da humanidade, a autoimagem hoje é um problema muito sério, mas ela já existe há séculos. Para você ter ideia, você vai numa tribo indígena que nunca teve televisão, nada, e você vai encontrar lá um grupo que tem que cortar os lábios para poder alargar. Porque vem da cultura, a pessoa para se sentir bem, ele precisa de fazer isso. Na nossa cultura, é um cordão, um piercing, uma tatuagem. As pessoas têm necessidade de mudar alguma coisa. Não estou dizendo que isso é certo ou errado. Cada um olha para o seu corpo e faz o que achar que está certo. Mas o problema é quando isso se torna um problema. Parece redundante, né? mas é a palavra certa. É um problema quando isso se torna um problema. Porque se eu fiz uma tatuagem para mim não faz nenhuma diferença, não tem problema. Mas quando eu preciso de tatuar, eu tatuei, acabou que passa para cá, acabou que passa para cá, acabou que passa para cá, daqui a pouquinho está para cá fora, é um problema. A pessoa se olha e ele não se vê por completo, ele precisa de alguma coisa. Anorexia, por exemplo. A pessoa está com 30 quilos, ele chega diante do espelho, nossa, está sobrando, estou gorda. E ele vai, come e vomita, é um problema. Identidade sexual está se tornando uma doença psicológica. Não é porque a pessoa nasceu, não é porque está inventa aqui, mas a pessoa jamais não se sente feliz como sendo homem, vou virar uma mulher. Já casou, já teve filho, já viveu 50 anos como mulher, agora vou virar homem. Isso é um desvio, porque a autoimagem, a pessoa começa a se olhar e não se sente bem. Tem os poucos para chamar atenção também, mas o problema, quando existe, é um problema e ele enfrenta lutas, ele enfrenta família, ele enfrenta tudo para fazer aquilo ali. Ele sofre por causa daquilo ali. Quer ver o problema plástica? Tem algum problema, alguém quer fazer uma plástica assim, corrigir uma imperfeição no corpo? Normal. Mas aí quando a pessoa começa a submeter a plástica, daqui a pouco está... Puxa, parece um Coringa, né? O Coringa do filme lá. Boneco ventríloco, né? Pelo amor de Deus, isso vira um problema. Mas não é o nosso assunto aqui. O nosso assunto é como eu me vejo. Deus falou que eu sou? Vamos lá, vamos repetir. Deus disse que eu sou a sua imagem e semelhança. Agora a pergunta, como você está se vendo? Como imagem e semelhança de Deus ou você está todo atrofiado? Ah, pastor, não gosto de mim. Pegue a visão de um versículo bíblico que Jesus falou que é muito profundo. Jesus fala assim, eu vou deixar para vocês 2 mandamentos. Quais os 2 mandamentos? Vamos lá, Jesus disse, eu vou deixar para vocês 2 mandamentos. Presta atenção. Para eu amar o meu próximo, eu preciso primeiro... Você se ama? Qual a última vez você chegou no espelho e falou, ele baixinho, gordinho, barrigudo, chorado? Eu tive essa experiência hoje, quando o senhor falou isso, me fez lembrar. Hoje eu vivi em frente ao espelho e eu sorri para mim. Aí eu pensei, a gente às vezes sorri para tantas pessoas e às vezes a gente não sorri para a gente mesmo. Deus nos dá a alegria de viver e a gente não sorri para a gente mesmo. Isso é amar a si próprio. É amar a si próprio. É você olhar para você e falar, puxa, sua imagem e semelhança de Deus, cara. Puxa, olha quem que eu sou. Você não é mais magro, mais gordinho? Eu quero saber, eu levo na brincadeira, quando a minha filha está gorda, eu falo, rapaz, demorei 52 anos para conquistar essa perfeição aqui, perder. Estou preocupado com alguém vai olhar para mim e falar que eu estou... A pessoa que eu tenho que agradar é minha esposa, somente ela, mas ninguém no mundo. Ela preocupa, meu amor, está delicioso. É para acabar. Não, você está gostoso, meu bem. Amém. Ai, meu Deus. Então, se você não dá, o problema é seu. Se eu não gostar de mim, quem vai gostar é ela? Se eu começar a olhar para mim, ela vai arrumar outra aqui um pouquinho. Deus me uma tristeza, uma angústia pura. Nós temos que passar a
a olhar para nós, eu sou imagem e semelhança de Deus. Nós temos diferenças. Eu, às vezes, uso isso muito quando eu quero aconselhar alguém. Eu uso até uma palavra chata para alguém, eu falo assim, vai à frente do espelho, fica ruim, agora você, depois você ama fulano. Mas está certo. Se você não olhar para você, irmão, isso não é vaidade, não, irmãos. Vaidade, a palavra vaidade, mesmo, até vou voltar, por favor. A palavra vaidade, irmãos, é muito, às vezes, entendida errado. A palavra vaidade está muito ligada em ser, quando eu desejo, ou eu penso, ou eu quero me tornar superior a alguém. Isso é vaidade. Qual foi o pecado do diabo? Ser igual a Deus. Qual foi o pecado do homem e da mulher? Todo mundo fala de desobediência. Não. O pecado foi desejar ser igual a Deus. A árvore estava quietinha, eles nunca tinham comido a árvore, não sei por quanto tempo, porque o tempo não contava naquele momento. E até o diabo falou, mas se você comer, você vai ser igual a Deus. Isso é vaidade. Quando eu penso que eu sou superior a alguém. Não. Eu posso até andar com pessoas diferentes de outros grupos, mas eu nunca posso pensar, o meu grupo, qual é o grande problema hoje do cristianismo normal? Panelinhas dentro da igreja. Qual o grande problema do cristianismo de uma forma geral? A igreja de cá pensar que é melhor que a de lá. E dentro da própria igreja, as divisões de panelinha. Isso é vaidade. E vaidade abomina a Deus. Então, você se amar não é ser vaidoso. É você entender quem é você. Da onde você veio. Da onde nós viemos. Quem é o nosso Criador? Quando Deus criou o leão, Deus fez um bonequinho de barro, não foi? Soprou nas narinas do leão, foi de vida, não foi? Sim ou não? Foi você que foi moldado pela mão de Deus. Somos nós, meus irmãos, que Deus moldou e soprou lá de dentro dele, ó, da essência de Deus. Quando você sopra, você está transferindo, quando o vírus aí, quando tem que usar máscara, que você vai transmitir o que está dentro de você para alguém. Deus transmitiu o que estava dentro dele para nós. Isso é você, isso somos nós, identidade de Deus. Por que eu vou me sentir inferior a alguém? Está entendendo? Pega a visão. Nós precisamos aprender a viver como filhos do reino, como se fosse o último dia. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar amanhã. O trabalho tem que ser uma bênção. Você já viu que as pessoas que saem para trabalhar, segunda-feira. Vocês acham que não tem isso, não? Eu já convivi com pessoas que era capeta o dia inteiro. Era capeta porque a formiga mordeu, era capeta porque o galho pegou na testa, era capeta porque o mato tá tudo. Quantas pessoas têm uma revolta de trabalhar? O demônio da preguiça está nas costas dele. A identidade dele é o demônio da preguiça. Sextou, tudo bem. Aí quando sextou. Você vai viver até quando isso em sua vida? Irmão, presta atenção. Você vai viver até quando isso em sua vida? Ser escravo. Ser escravo de vício, escravo de porcaria que Deus falou. Você vai dominar sobre aquilo. E você vive uma vida frustrada. Se for o último dia, eu vou fazer. Faça agora. Você tem alguém para consertar? Sai daqui hoje, vai consertar. Vai ter um abraço gostoso. Porque você pensou? Eu não quero que responda aqui, não. Qual o último dia que você olhou para sua esposa, para o seu marido e falou: nossa, como eu amo essa mulher, como eu amo esse homem, meu Deus. Você, abaixo de Deus, você é tudo para mim. Antes que morta, não vai pro caixão. Oh, Jesus! Rainha e rei dos hipócritas. Velório é o ambiente da maior hipocrisia que existe. O filho passa a conversar com a mãe anos e anos. O dia que morta lá, oh, mãezinha tão boa, por que não vem? Vai para a rede social, não lava minha mãe. É luto. Estou de luto. Está que ser hipócrita. Não entendo, eu sempre buguei vocês para ser aberado para dar carreira. Eu sou pouco de tiro daqui. É, a mulher, mais ou menos por aí, né? Você vai esperar Deus te falar, que primeiro que ele vai te falar. Ninguém, com Deus, ninguém vai falar. Ué, eu vou deixar você falar, tá? Fica triste, não estou esperando. Eu só estou falando aqui porque o senhor me contradiz aqui, não. Qual que é? Ó, presta atenção, irmãos. Você vai deixar você chegar no último dia para isso? Faça hoje. Você
Você tem filhos, ame os seus filhos. Você tem esposa, desfruta dela. Você tem marido, louve a Deus pela vida dele, viva bem, viva o inferno dos dois. Tem casais que o pastor não fala, separa. A gente não pode falar isso porque biblicamente tem que restaurar. Mas dá vontade de falar, separa, pelo amor de Deus, essa cangaia das costas, 2 malas. As pessoas não procuram viver. Sabe por quê? Está relacionado a como você se vê. Você se vê como um infeliz. Aí você vai ser infeliz a vida toda. Você nunca para e fala assim, deixa eu falar. Chega em casa, pega uma fonte de caderno, uma folha A4, se não tiver, faz com a folha que você quiser. O lápis é seu e o papel é seu, pode ser qualquer um. Escreve um lado assim, atitudes que eu preciso mudar. E do outro lado, atitudes boas. Faz uma lista. Que precisa mudar da quanto foi. Você vai viver como filho do rei, você precisa de entender que você precisa mudar. Sabe por quê? Senão nós vamos ter um grupo de pessoas frustradas dentro das nossas igrejas, que vivem frustrados, que são infelizes, que não sabem desfrutar do reino e não vão chegar onde precisa. Porque a autoimagem deles é destruída. A autoimagem dele é construída por um terceiro. Tem pessoas que ele vive por aquilo que alguém determinou para ele viver. Eu citei o caso aqui do pai que queria que o filho virasse alguma coisa e ele virou, frustrou-se, viveu a vida inteira frustrado, não agradei meu pai. Outra é o terceiro. Tem pessoas que ficam deprimidas porque alguém fez alguma coisa com ele. A felicidade está na sua mão. Você sai de casa, a felicidade está na sua mão. Aí eu cheguei no caminho, a Vitória virou para mim, você é um barrigudo careca. Eu pego a felicidade para ir na mão dela. Você igual o teu irmão que ele me colocar e fala assim, você adivinha o diabo de conta. Isso que leva a vida na brincadeira, irmãos. Você pega a sua felicidade, põe na mão do vizinho, que é um oprimido, endemoniado, e você fica oprimido porque ele mudou as cercas 10 centímetros de cá, e o mundo acabou com você. Você é guiado por aquilo que os outros fazem com você. Se tudo estiver bem ao seu redor, você está feliz. Qualquer coisa que acontece, está oprimido, deprimido, angustiado. Mas você tem que se ver falando, eu sou feliz, porque eu sou imagem, semelhança daquele que me criou. Eu sou filho do reino. Para de pôr a sua felicidade na mão dos outros. A situação é mais complicada, irmãos, quando é casado. Por quê? Porque você não pode afastar de uma pessoa que está te ferindo todo dia. Você não pode. Então, pastor, tem que tolerar? Não, você tem que mudar a situação. E como que muda a situação? Um casamento restaura quando pelo menos um primeiro se aceitar ser transformado, ser configurado como filho do reino. Começa por um. O grande problema do casamento, isso eu já passei, tem 30 anos, vim mais de 20 anos de ministério, e quando chega para procurar, pastor, ele. Pastor, ela. Nunca é eu. Sempre é o outro. Sempre, mas nem nós, sempre é o outro, nunca sou. Porque eu tenho que olhar para mim. É a terceira identidade nossa que chama autoconhecimento. A terceira configuração que nós temos que mexer, irmão, é o autoconhecimento. Deixa eu fazer uma palavra com os irmãos. Irmãos, nós já aprendemos aqui hoje onde mora Deus. Onde Deus mora? Já esqueceram? Onde Deus mora? Onde Deus está, Vitória? Onde Deus está agora, Vitória? Não, você, onde Deus está agora? Dentro de você. Certo? Onde está, Pastor? Onde está Deus agora? Então, para você conhecer Deus, tem que olhar para onde? Pegou a visão? O problema é que nós gostamos de olhar para fora. O problema exterior me afeta porque eu estou sempre olhando para fora. Eu nunca estou olhando para dentro. Quando eu não olho para dentro de mim, eu não estou vendo Jesus e o que Ele está fazendo em mim.
Nós precisamos de ter o nosso autoconhecimento, saber quem nós somos. Repete, eu preciso me conhecer. Quem você é? Responde quem você é. Vai falar, voz alta, quem você é? Quem você é? Josi, quem você é? Fala, gente, quem você é? Já esqueceram quem nós somos? Imagem e semelhança de Deus. Quando eu entendo quem eu sou, irmão, eu não vou ficar mais. Sou feio, rapaz, está falando de quem me criou. Alguém tem coragem de virar para o Leonardo da Vinci e falar, mas a Mona Lisa ficou feia, mãe? Ela vale trilhões. É a Mona Lisa. Deixa eu dizer, você é a Mona Lisa de Deus, irmãos. Glória a Deus. Por que você põe na cabeça certas coisas, com uma crítica, uma ofensa, um negócio, em vez de você viver plenamente com Deus, você está vivendo. Você é em Deus. Se você se autodescobrir, é o autoconhecimento. Você precisa entender quem você é. Se você não entende, você complica a sua vida todinha. Porque você não consegue desfrutar. Aí a pessoa passa a viver uma vida religiosa. Agora eu sou evangélico, agora eu sou católico. Aí você vai no nível. Pelo amor de Deus, irmãos, nós estamos vendo isso acontecer. O sujeito vai trabalhar no local, tem 10 ímpios. O crente que está no meio lá, vou usar a palavra crente, que serve para qualquer coisa. O crente que está no meio lá, ele dá mais trabalho porque os outros 9 que são ímpios, que eu estou te bebendo cerveja. Sabe por quê? Porque ele é só religioso, ele não conhece quem ele é. O autoconhecimento. O que Deus fala de você? Esse é quem você é. Deus falou, Luciano, você é a imagem e semelhança do Pai. Isso é profundo demais, irmãos. Comecei a meditar nisso há um período atrás agora. Meu Deus, quem eu sou? Quem eu sou? Sou importante demais, mas misericórdia. Você já pensou isso? Agora nós precisamos, irmãos, entender isso para viver. E se nós começarmos a viver isso, o mundo, os vizinhos, o local de trabalho da gente, todo mundo vai ver na gente um servo de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor, Pedro. Essa é a última reconfiguração que vamos falar aqui, o último aspecto da nossa identidade com Deus é essa. Eu não vou falar sobre isso aí. Vamos chegar lá. Se nós entendermos, irmãos, nós vamos viver coisas extraordinárias. Eu não estou falando aqui que eu vou orar e parar de andar. Não sei se vai acontecer, porque isso aí quem cura é Deus, não sou eu. Mas alguma coisa eu te digo, se alguém te pedir para orar, você não vai ter medo de orar, não. Porque você sabe quem você é. Você é igual para manifestação, vocês já viram. Graças a Deus eu não gosto, irmãos. Eu não gosto de manifestação de demônio. Tá? Não precisa achar que eu gosto. Porque eu entendo, eu entendo que a maior expulsão de demônios que existe na vida do homem é quando você fala de Cristo para ele abre o coração, aceita Jesus, não tem demônio que fica onde o Espírito Santo entra. Essa é a maior expulsão de demônio que existe. E não adianta nada expulsão de demônio da pessoa aqui, e se ela não entregar sua vida para Deus, a Bíblia diz que o demônio sai, dá uma voltinha e dá volta pior do que estava. Ele atrai mais 7 companheiros, vai ele fora, dá uma voltinha e vem cá. Tem uma casinha pouco para entrar ali. O quanto de crente que tem endemoniado nas igrejas não é pouco, não. Porque ainda não entenderam que precisa entregar sua vida realmente para Cristo. Nós temos 3 coisas, irmãos, que chamam QI, QE e QS. Todo ser humano tem QI, QE, QS. O QI, quem sabe o que é QI? Questão de o quociente de inteligência. É medir o quanto você é inteligente. O QE é o quociente emocional. Nós chamamos no mundo cristão de alma. Os filósofos do passado, como Platão, também chamaram de alma. E existe o QS, que é o quociente espiritual. O S é porque é uma palavra em inglês, spirit,
espírito em inglês começa com S, que é o quociente espiritual. Esses 3 quocientes estão dentro de cada um de nós. Como filhos do reino, nós temos que trabalhar isso. Quociente de inteligência. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês respondam com muita sinceridade. Às vezes a gente chama alguém de burro, não chama? Isso é um crime. O que acontece, meus irmãos? Existe aquela pessoa que existe um problema, nós não estamos falando da pessoa que tem um problema, um distúrbio psiquiátrico, que a capacidade do cérebro dele é menor do que o outro. Isso é outra coisa. Por exemplo, aqui a Naná. Tem o estudo que Deus deu para a família, uma joia, ela não vai alcançar o que nós temos condição de alcançar, que é uma característica dela. Mas o QI na pessoa normal, nós somos feitos em mais semelhança de Deus. O problema, meus irmãos, é que nós não investimos na nossa inteligência. A maioria de nós não investe. Quem gosta aqui de ler? Levanta a mão. Bruno, quem mais? São quantas pessoas tem aqui hoje? Uns 40? Tem um que gosta de ler? 2. Aí você fala assim, eu sou burro. Você não tem capacidade de pegar um livro para ler. Como é que você aprender alguma coisa? Eu fico vendo hoje, irmãos. Pessoas nas igrejas que se orgulham dessa verdade. Nossa, igreja. Ele nunca leu nem a história da igreja. Ele nunca teve a curiosidade de ler a história da igreja. Ele vai na igreja todo dia, todo domingo, e blá, 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 blá. Você conversa com ele, não sabe nada. Ele não teve a curiosidade de conhecer a sua história, a história da igreja. Nunca leu. Bíblia. A maioria dos cristãos nunca leu a Bíblia toda. Nunca leu. A maioria dos cristãos nunca leu nem o Novo Testamento todo. Agora, pasmem, a maioria dos cristãos nunca leu nem os 4 evangelhos. Quem aqui já leu os 4 evangelhos todinhos? Levanta a mão. Tem 10%. Está muito ainda. Eu estou falando os 4 evangelhos, estou falando do Novo Testamento não. Como que você vai evoluir com QI? Como você vai prosperar? Como você vai... Gente, pelo amor de Deus. Mas não dedica, não estuda, não sabe de nada, não quer saber também. Nós precisamos, irmãos, evoluir o nosso QI. Lê uma revista, lê um jornal, pega um livro para ler. Não sendo um livro erótico, não precisa ser evangélico no livro, não. Leia sobre história, leia sobre tudo. Desenvolva. Fica 10 horas por dia no celular vendo TikTok e não aprende nada. Segundo, o que é o quociente emocional. Tem um trabalho que a gente participa, né? O NEM, ali atrás, a gente sempre participa, que chama. Como é que chama, né? NBAH, que é o descontrole emocional. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, que a gente gosta de culpar os outros, né? Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente, não é assim? Tem muita gente culpando o diabo pelas coisas que é dele. O problema, meus irmãos, é que aquilo que é do diabo realmente tem que expulsar. Mas a maioria das coisas que acontecem são responsabilidades nossas que precisam ser curadas. Mesmo que alguém tenha causado, por exemplo, traumas. Quantas pessoas dentro das igrejas estão vivendo traumatizadas? Porque o pai tratou daquela forma, porque o marido, o ex-marido, agredia fisicamente ou emocionalmente, ou porque foi abusada sexualmente, não importa. A pessoa fica 10, 20 anos dentro da igreja, entra e sai, e não vive como filho do rei, aquela tristeza, aquela angústia, porque um trauma que carrega. Aquele emocional pesado, e tem uma meia dúzia de bobo, tudo é diabo, né? Culpar o diabo, meus irmãos, é quando eu não quero enfrentar o que eu tenho que enfrentar.
Aí eu culpo o diabo, que é mais fácil. Mas sou eu preciso enfrentar, ninguém vai enfrentar com você. Escuta bem, se você quiser evoluir espiritualmente, irmãos, e viver algo extraordinário na sua vida, eu falei com vocês que a palestra era o início de algo que eu estou falando aqui. Se vocês querem viver algo extraordinário, vocês precisam de enfrentar os seus temores. Eu gosto da igreja do pastor lá, muitas pessoas estão 10 anos na igreja, ficam chorando em ombro de pastor, não evolui espiritualmente, irmãos. O consciente emocional é ali embaixo. Ah, mas eu oro tanto, mas eu preciso como é que fala? Da cobertura do pastor. Estou lascado, eu não tenho pastor, o que eu faço? Ei, Bruno, como é que eu faço? Eu não tenho pastor. E aí? Falar direto com o pai desse. Mas e onde eu sou melhor? Tá vendo? É isso aí. Onde eu sou melhor que vocês? Eu preciso de um ombrinho para chorar. Quando eu não tenho um relacionamento verdadeiro com Deus, eu preciso de um ombro para chorar. Olha como é que é incoerente, irmãos. Eu levanto de manhã, oro meia hora. Eu te amo, Jesus. Jesus, glória. Jesus. Assim? Tá. Aí de tarde eu chego aqui, eu orei com Deus, eu falei com Deus, eu chorei com Deus, eu vou lá no pastor chorar com o pastor. Nós precisamos evoluir, irmãos. O consciente emocional não precisa ser mais forte, nós precisamos amadurecer isso, curar essas feridas que eu estou carregando. Para que você carrega isso? Para quem? Você leva isso para quem? Para quem você vai levar isso? Para o céu? Sim ou não? Seja curado, irmão, enfrenta isso, levanta a cabeça, enfrenta esses temores que você tem, seja curado. E o que é esse, irmão? É a nossa intimidade com Deus. Tem que perceber que é um processo? Deus determina quem você é. Aí você precisa se ver como Deus determinou. Depois vem o autoconhecimento, é você olhar para dentro de si. Aí vem os 3 conscientes da alma, da emoção e o espiritual. Aí chega no final, é onde eu quero que vai ser o próximo assunto nosso, vai ser o último, que é a plenitude de viver como filho do reino, é o transbordar. Deixa eu... Você tem uma caixa d'água, eu vou tentar explicar para vocês o que é transbordar. Você tem uma caixa d'água de 1000 litros. Dentro dela, vou dar seco logo. A caixa de 1000 litros, ela cabe 1000 litros, certo? Você faz um buraco no fundo dela e tira o ladrão, que chama, né? Você pega o cano e o ladrão, você tira ali. No número 10. 1000 litros dividido por 10 são quantos? 100, certo? Pegaram a visão aí? Aí você põe a caixa em cheio. A caixa de 1000 litros, certo? Quantos litros vai caber dentro dela? Quantos? 100. Mas é de 1000? Mas é de 1000, Hernandes. Tem um ladrão roubando. Sabe por que nós não vivemos o extraordinário? Porque tem um ladrão roubando. O ladrão, meus irmãos, pode ser muita coisa. Pode ser o seu limite que você está colocando. Eu não sou capaz. Você nunca está olhando para quem Deus falou que você é. Você está sempre olhando para quem você acha que é, para quem falou que você é, para o marido que te deixou menor, para a esposa que te diminuiu, para tudo. Você nunca está olhando para o que Deus está falando com você. O ladrão está lá embaixo. Fala, Belson. Mas o maior ladrão das nossas vidas somos nós mesmos. O maior ladrão somos nós mesmos. Nós roubamos, nos roubamos todo momento. Eu acabei de falar que o sujeito não lembra, não tem tempo. Você está roubando de você conhecimento. Presta atenção aqui. Eu não posso viver sendo medido pela régua de outras pessoas. Eu preciso ser medido pela régua de